Olá, o que você sabe sobre obesidade? Obesidade é realmente o mal do século. É uma condição que está associada a várias doenças e a mulher é a maior vítima da obesidade. Você sabia disso? E é por isso que batemos um papo hoje com o meu colega cirurgião bariátrico, o Dr. José Câmara. Ele que é o chefe do serviço de cirurgia bariátrica do Hospital Santa Joana, Recife. Então, eu te convido a acompanhar esse vídeo e dê um like se você gostou. Compartilhe esse conteúdo com uma amiga sua, com uma colega, com um parente que possa se beneficiar. Trazemos informação de qualidade e todo um conteúdo voltado para mulheres. E se você quiser, se inscreva no canal. Isso vai fazer com que esse vídeo chegue para muito mais pessoas. Dr. José Câmara, então é um prazer muito grande tê-lo aqui, tá? Nesse espaço a gente conversa sobre situações, né, de saúde que envolvem a mulher. Esse é nosso foco, né? Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, de bater esse papo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar com você. A gente está trocando experiências, discutindo os assuntos, tudo relacionado à saúde da mulher, obesidade, enfim. Mais uma vez, obrigado. Espero poder esclarecer aí o máximo de dúvidas possíveis. Muito bem. Você faz cirurgia digestiva, você se concentra muito em cirurgia bariátrica, você é chefe de serviço de cirurgia bariátrica. Então, assim, eu queria saber um pouco como é que isso começou na sua vida, esse interesse por trabalhar com pessoas obesas. Como é que começou isso na tua carreira? Yolanda, eu estou formado, vai fazer 26 anos agora. E eu fiz residência médica de cirurgia geral lá no Hospital das Clínicas, da UFPE. E em seguida eu fiz cirurgia digestiva. No total foram 5 anos de residência. E lá, Recife é uma das cidades pioneiras na cirurgia bariátrica do Brasil. Quando eu estava ali pelo meu primeiro ano de residência, e aí nós estamos falando aí em 1999, já estava se começando a fazer cirurgia bariátrica lá. Na verdade, era uma coisa bem diferente do que é hoje, né? A gente não fazia laparoscopia, não falava em robótica. As cirurgias eram aquelas cirurgias abertas, que a gente costumava chamar de convencionais, que eu não uso esse termo convencional, porque para mim o convencional, atualmente, é a laparoscopia. Então, na época, a cirurgia aberta, e eram pacientes muito pesados, com muitas doenças associadas, que é o que a obesidade realmente traz. E me chamava a atenção como esses pacientes, eles se recuperavam e como eles mudavam de vida para melhor, naturalmente. Obviamente que naquela época, era muita experiência estava sendo adquirida, então assim, era um paciente que era mais difícil e as pessoas, tanto a equipe anestésica, como cirúrgica, como clínica, era meio que uma novidade, então eram cercados de cuidados que, naturalmente, que tem que se manter os cuidados, mas hoje a gente já desmistificou muita coisa, então a cirurgia hoje, ela ficou muito mais, digamos assim, tranquila. Então eu vi aquela mudança de chave, aquela mudança de vida das pessoas, isso me atraiu muito. Então desde a época da residência, eu sempre acabava que a gente fazia, todas as cirurgias a gente fazia, mas eu dava sempre uma prioridadezinha para a bariátrica, porque isso já me chamava a atenção e desde então eu continuei nesse caminho aí da bariátrica. Já havia essa perspectiva de que a obesidade fosse se tornar o grande problema de saúde que é hoje, porque a magnitude dos números da obesidade realmente impressionam, né? São bilhões de pessoas no mundo todo, né? E a obesidade, para nós da ginecologia e da oncologia, ela tem uma importância muito grande. Sim. Porque ela flerta o tempo todo com o aumento do risco das doenças que a gente tanto combate, que são os cânceres na mulher. E a gente tem visto, né? Eu acompanho essa história já tem algumas boas décadas e a gente tem visto cada vez mais as pessoas, quanto mais a gente tem de informação, parece que não se
não chega onde deve chegar, né? Então, assim, quem é o grande vilão na obesidade? O que trouxe a obesidade a ser isso daí? Olha, é um comentário e uma pergunta bem interessante. Isso que você falou agora, você me lembrou, você disse que quanto mais a gente lê, estuda e tal, a gente parece que demora mais a entender alguns processos. De fato, a gente evoluiu muito, a gente, eu digo, como sociedade médica, né, como médicos, nisso daí. Eu tive uma professora de gastroenterologia que ela dizia uma coisa, você só não tem dúvida se você não lê nada e não estuda nada, você não vai ter dúvida nenhuma. Mas quanto mais você lê e aprofunda, parece que vão surgindo novas coisas. E eu acho que é bem, lembro isso aí, com o seu comentário. Não se falava tanto na obesidade como uma doença. Sabe-se que desde a década de 1940 a obesidade já era reconhecida como uma doença, mas não se dava tanta ênfase a isso. Então, assim, nos últimos 2, 3 décadas realmente começou a se falar mais e começou-se a se preocupar porque os números são crescentes. Como você bem comentou, são números alarmantes, já é considerada um tipo de uma epidemia. Para você ter uma ideia, nos últimos 30 anos mais ou menos, o número de obesos no Brasil duplicou. O número de obesos na faixa pediátrica mais do que triplicou. E assim, no mundo inteiro, existem várias projeções da obesidade, porque se vê que são números crescentes e é uma doença que não tem cura. É uma doença que tem controle, que tem um tratamento, mas a gente não usa o termo cura, porque ela pode voltar. Ela é crônica, né, e ela é recidivante. Então, quais são os números que a gente tem hoje? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em 2022, está lá no dado de 22, está lá no site, falava que 1/3 da população brasileira já tinha obesidade. Isso nos todos os seus graus. Para deixar claro, a gente fala em obesidade e a gente ainda usa o termo do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. IMC acima de 30 é igual a obesidade. A gente pode falar um pouco sobre isso depois, porque a gente sabe que o IMC ele não é 100%, ele tem algumas falhas, mas o mundo todo usa esse termo de IMC. Então, tem números, por exemplo, tem projeções do Atlas Mundial da Obesidade de 2023, que fala que em 2030 a população mundial, 1 em cada 5 pessoas adultos serão obesos. Para 2035, 1 em cada 4. Para o Brasil, essa projeção é que pessoas obesas, mais de 40% da população seja obesa. Então, assim, são números bem grandes, alarmantes. Em 2022, aquela revista Lancet, que é bem conhecida, já falava em 1 bilhão de obesos. Então, assim, é difícil ter um número exato, mas que são crescentes, atingem todas as faixas etárias, atingem homens, mulheres, independe de etnia. Enfim, é algo que tem que ser realmente pensado e deverão existir políticas públicas até para trabalhar desde a infância. A gente já sabe que uma criança que é obesa ou um adolescente que é obeso, ele está predisposto a ter várias outras doenças no futuro, inclusive câncer. Então é um cuidado que a gente tem que ter mesmo. Muito bem. Desde o começo da cirurgia, eu lembro que quando a cirurgia bariátrica, ela começou e existia toda uma cisma de que aquilo dali iria resolver, não resolvendo, que seria uma coisa transitória, e hoje ela faz parte da indicação formal de alguns obesos, né? Para alguns obesos. Por exemplo, a gente não pode pensar em indicar uma cirurgia bariátrica para uma pessoa com IMC de 30, tá? Mas existem as comorbidades associadas, que aí, quem julga isso? Quem indica uma cirurgia bariátrica hoje? É o cirurgião? É o endócrino? Tá. Olha, é o seguinte, existem de fato, com a obesidade, já são descritas mais de 220 doenças que têm alguma relação com a obesidade. As mais comuns são, que a gente ouve falar, é a pressão alta, a diabetes, o colesterol e triglicerídeos altos, a gordura no fígado, o refluxo, doenças articulares pelo excesso de peso, pela sobrecarga, a apneia do sono e alguns tipos de câncer que são realmente mais frequentes em obesos. Tudo isso são comorbidades, tem várias, inclusive do ponto de vista psicológico / psiquiátrico, né? Alguns casos mais comuns de depressão, ansiedade, enfim, autoestima baixa, etc. Tudo isso é comorbidade.
falando em indicação, a gente não indica cirurgia bariátrica para quem tem sobrepeso, de forma alguma. E eu sempre reforço com os pacientes que é o seguinte: seja lá qual for o método que a gente optar por fazer o tratamento da obesidade, seja cirúrgico, seja clínico, com medicações, etc. Se o paciente ele não mudar alguns hábitos dele, a gente não vai ter bom resultado. Isso tem que ficar bem claro. E o que seriam esses hábitos? São exatamente os hábitos de vida. Então, por exemplo, a questão da alimentação. Se eu não modifico minha alimentação, se eu não melhoro o que eu como e a quantidade, eu posso fazer a cirurgia que for lá na frente, posso ter problema. Posso tomar medicação que for lá na frente, eu vou ter problema. Uma segunda coisa, atividade física. Veja que eu ainda não falei de cirurgia, mas é de propósito. Atividade física. Eu tenho que fazer uma atividade física. Isso a gente precisa, todos nós precisamos. Principalmente atividades que exijam mais dos nossos músculos. Então, atividades, os endócrinos gostam de usar o termo, atividades resistivas, que tem mais de resistência. Então, musculação é fundamental. A gente está envelhecendo e a gente precisa desses músculos por vários motivos, a gente pode falar sobre isso depois. E a terceira coisa, a saúde mental. A cabeça tem que estar boa. Porque se eu não tenho uma boa qualidade de vida, eu não tenho um controle, um equilíbrio emocional, eu estou muito mais predisposto a ter problema lá na frente. Eu posso fazer uma boa dieta, atividade física, mas se minha cabeça não está legal, eu posso botar tudo a perder. Então, isso eu considero o básico do básico. Agora vamos falar da cirurgia. Quem é que se indica a cirurgia? A cirurgia é indicada baseada no IMC, tá? O IMC, acima de 30 é obesidade. De 30 a 35 ela é grau 1. 35 a 40 ela é grau 2, acima de 40 é grau 3. Acima de 50, super obesidade e por aí vai. Quando eu tenho um IMC acima de 40, ou seja, pelo menos uma obesidade grau 3, já está dentro dos critérios para indicação de cirurgia. Isso está estabelecido, Yolanda, desde 1991. O Instituto Nacional de Saúde Americano já tinha estipulado isso e os planos de saúde, os convênios, usam isso como parâmetro. Então, IMC acima de 40 ou IMC acima de 35, entre 35 e 40, se o paciente tiver pelo menos uma dessas tantas comorbidades que a gente falou aí. Quando o IMC é menor, ou seja, quando o paciente tem uma obesidade do grau 1, IMC entre 30 e 35, o que é que acontece? Tem pacientes que são, por exemplo, diabéticos, mal controlados, não tem tanto tratamento, não melhora, só fazem aumentar o número de medicações, insulina, ou já tem complicações da diabetes. Esse perfil de paciente, IMC 30 a 35, já é estabelecido que se ele tiver tentado pelo menos 2 anos de tratamento, sem melhora ou com piora, se ele tiver mais que 30 anos, até 70 anos nessa faixa, para esse grupo de pacientes é indicada a cirurgia bariátrica. Aí nesse caso, o que acontece? Toda cirurgia bariátrica, ela é metabólica. O nome bariátrica, veja só para deixar bem claro, bariátrica vem de baros. Isso aí é um prefixo que diz respeito a carga, peso. Então fala-se sempre peso, é só peso. E na verdade se viu com o tempo que a cirurgia bariátrica ela tem um efeito importantíssimo, até mais importante que o metabólico, que é o que faz a pessoa não só perder peso, mas manter essa perda a longo prazo. Então assim, esse grupo de pacientes da obesidade grau 1 se indica a cirurgia metabólica. O nosso Conselho Federal de Medicina ele já entendeu isso desde 2017 e está lá, como uma resolução lá do CFM, que está indicado, ele reconhece que está indicado. Os planos de saúde nem sempre aceitam isso tão bem. É bem comum a gente solicitar, tem uma negativa, a gente justifica, embasa tudo e aí alguns autorizam, mas não é uma tarefa muito simples. Mas assim, só para entender que esse grupo de pacientes eles se beneficiam muito com esse tipo de cirurgia. Toda cirurgia é a mesma coisa, é a mesma técnica? Quantos tipos de cirurgia? Cirurgia metabólica a gente pode chamar assim, né? Quantas? A gente quando fala metabólica é um termo que muita gente ainda acha estranho, inclusive muitos cirurgiões, tá? Mas ela é metabólica. E há uma corrente que diz, será que a gente deveria aposentar esse nome bariátrico e deixar ser metabólico? Isso é uma coisa, um assunto para outra discussão, mas existem várias técnicas. Lá atrás, se achando que era só parar de comer e pronto, dificultando a vida daquela pessoa de comer e perder peso ia ter benefício, as cirurgias eram muito restritivas. Se colocava, por exemplo, aquelas bandas, não sei se você chegou a ver, parecia um cinturão. Ele abraçava a parte mais alta lá do estômago, dizia pronto, agora a pessoa não vai comer direito, se comer vai vomitar, e ele viu que não é bem isso. Estreitava o estômago por dentro, e viu-se que botava-se banda e os pacientes, alguns perdiam, mas depois reganhavam, não é bem isso. Então, com o tempo, a coisa foi evoluindo.
Então, hoje, respondendo a sua pergunta, a cirurgia mais realizada hoje no mundo inteiro e no Brasil é a gastrectomia vertical, que a gente conhece por sleeve. É uma cirurgia que a gente mexe apenas no estômago. Em segundo lugar, no mundo todo e aqui no Brasil, tem a chamada bypass gástrico, que é uma cirurgia que você deixa o estômago pequenininho e você faz um desvio no intestino, de maneira que a comida vai passar por aquele estômago pequenininho, vai cair direto no intestino e vai pular uma parte, por isso o nome é bypass, pular uma parte do intestino e cair mais adiante. Essas são as mais comuns. Tem outras cirurgias que estão sendo realizadas. Tem cirurgias mais desabsortivas também, que tem um efeito, digamos assim, maior. Só que se eu deixar de absorver muita coisa, eu posso também dar um problema para o paciente nutricional. Ok. Então, tem que se chegar no equilíbrio. Tem cirurgias hoje chamadas cirurgias emergentes. O que é isso? São cirurgias que são derivações principalmente desse sleeve, dessa gastrectomia vertical, e que têm resultados bem promissores. No Brasil, ainda não está autorizado pelo CFM, mas as sociedades brasileiras de cirurgia bariátrica e metabólica, do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, do Colégio Brasileiro de Cirurgia, já reconhecem o bom resultado dessas cirurgias e fizeram uma carta chamada Posição Societária, aprovando, mas assim, a gente precisa esperar o CFM ainda bater o martelo. Ok. Alguns colegas têm feito por aí fora no Brasil, com bons resultados, mas assim, particularmente aqui, a gente está aguardando essa liberação oficialmente. Ok. Eu tive a oportunidade de acompanhar paciente ex-obesa, né, que passou pela cirurgia bariátrica e muito interessante, um breve depoimento de uma paciente de uma consulta, diz assim, eu estava escrava da minha obesidade e não sabia. Por quê? Porque enquanto ela era uma grande obesa, ela tinha dificuldade de sono, então ela dormia mal e com isso ela trabalhava mal. Se ela trabalhava mal, ela se sentia irritadiça com isso. Ela tinha todo um sentimento depressivo, né? E aí ela não conseguia tocar direito a vida dela. Então, assim, ela não tinha uma boa autoestima, portanto, ela achava que não era para sair com todo o grupo, ela tinha amigas muito restritas, tinha dificuldade de assumir emprego que precisasse viajar, porque afinal de contas, como era que ela ia, né? Avião é um troço difícil para o obeso, né? E o grande obeso, hoje em algumas companhias, ele tem que pagar duas poltronas ou uma poltrona especial. Então tinha toda uma limitação e com o passar dos anos ela era praticamente escrava da obesidade dela. E onde é que isso vai parar? É um ciclo vicioso negativo e você muitas vezes se vê dentro daquela grande trama que você cria para manter-se obeso, que emocionalmente você está dentro daquela grande trama, mantendo aquela obesidade isolada das suas conquistas e do progredir. E aí, qual é o momento? Qual é o start? O que acontece com essas pessoas que elas dizem assim, não, a partir de agora eu preciso de ajuda, né? O que você acha que é o grande motivador para uma pessoa procurar combater a obesidade efetivamente? Olha só, o que é que na minha experiência prática eu vejo? Tem muitos pacientes que fazem esse comentário que você acabou de dizer. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem amarrar um sapato, o próprio sapato. Tem pessoas que, uma paciente, ela falava muito pra mim, você falou do avião, eu me lembrei. Ela era uma paciente que estava classificada como super obesa. E ela, toda vez que viajava de avião, ela precisava pedir um extensor de cinto. Ela dizia que isso pra ela era uma facada, ela ficava morrendo de vergonha, mas ela disse que de outro jeito, tinha que usar o extensor. E essa paciente, a gente operou ela aqui no Hospital Santa Joana e ela ficou super bem. E uma das coisas que ela fala muito pra mim, ela falava chorando. E ela disse uma coisa que aparentemente boba, sempre que ninguém fala, ninguém lembra disso, mas só quem passa que sabe. Eu vi pacientes que fizeram a cirurgia e mandaram vídeos pra mim, por exemplo, brincando com seus filhos no carrinho do supermercado, empurrando, que não conseguiam fazer isso. Pessoas que não conseguiam sentar para brincar com seu filho ou com seu animal de estimação, ou o que quer que seja. Então, assim, são coisas que a gente não dá valor, aparentemente, assim, não pensa nisso, não é que não dá valor, a gente não conhece. E que são coisas aparentemente bobas, mas que, poxa, influenciam tanto na vida de uma série de pessoas. Tem pessoas, tem crianças que trocam de colégio por conta de bullying, etc. Enfim, tem as dificuldades
da vida de hoje, de trabalho, alguns estigmas, alguns preconceitos. De fato, é uma coisa que assim, é bem importante, e se você conversa com quem passa por isso, é que você entende. O que é que dá o start na pessoa? Bom, existem algumas estatísticas que falam, por exemplo, que de cada 100 pessoas obesas, 40 têm o diagnóstico de obesidade. Tem gente que não se vê obeso. Tem gente que os próprios familiares e amigos não estimulam que aquela pessoa vá atrás de um tratamento. Tem colegas da área de saúde que não recomendam, às vezes, um tratamento porque acham que é só fechar a boca. Esquece que é uma doença, que a obesidade é uma doença, é um desequilíbrio hormonal enorme. A gente sabe que tem uma interação também com o sistema nervoso central, que influencia em saciedade, que influencia, enfim. Tem muita coisa envolvida, tem compulsões, enfim. Então, esse estatística que eu te falei, mudar desse trabalho aqui, de cada 100 pessoas, 40 se veem como obeso. E desses que se veem como obeso, não é nem se veem como obeso, perdão, que tem o diagnóstico de obesidade, de fato, que vão procurar tratamento, aí a gente vai filtrando cada vez a menos. A ponto de hoje em dia, para você ter uma ideia, o número de pessoas que recebem tratamento medicamentoso, por exemplo, para a obesidade hoje, estima-se em torno de 1 a 2% dos casos só. Aí você vai dizer, e cirurgia? Aí eu vejo tanta gente falar de cirurgia, é a mesma coisa. Cirurgia, os dados que nós temos é que de 1 a 2, 1 a 3% das pessoas que poderiam se beneficiar é que verdadeiramente fazem a cirurgia. Então assim, eu acho que tem um lado muito individual. Tem pessoas que dizem, doutor, vejo que acontece. Eu não aguento mais tentar nada, eu não aguento mais, eu estou sem vida. Aí muitas vezes ansiedade, depressão, e etc. E aí tem isso. Outras vezes não, outras vezes é referenciado por outros colegas da área de saúde que entendem que a pessoa, poxa, você não está resolvendo com outras medidas e você tem que operar. Existem trabalhos que mostram que quem faz a cirurgia, comparando pacientes obesos, os que fazem a cirurgia, os que não fazem, os que fazem vivem mais tempo. Isso é descrito. Viver melhor. Então assim, e viver melhor, né? Porque com mais qualidade de vida. Então eu acho que tem muito isso. Tem a questão, tem os estigmas todos, tem os preconceitos. Muita gente fala isso, quando toma a iniciativa de procurar uma ajuda, alguém diz, não, mas fecha a boca, rapaz. Entra na academia, não é bem assim. E a gente, não sei se você percebe, mas a gente tem uma cultura assim, que as pessoas próximas e tudo mais, elas têm uma abertura muito grande a falar como se tivesse alguma autoridade para dizer o que você vai fazer. Isso é muito comum, amigos, não sei o quê. E na área de saúde é impressionante. Então, você tem um monte de médico ao seu dispor, né? Mas as autoridades são as primas, as irmãs, as tias, não sei o quê. E assim, eu noto que às vezes por medo, né, pelos próprios problemas pessoais, às vezes uma pessoa de perto, com toda a boa intenção, entre aspas, pode estragar os bons planos de saúde de uma pessoa que está precisando de ajuda. Então eu fico muito ligada nessas coisas, que assim, e aí a gente sabe que de boa intenção o inferno está cheio, né? Me conte uma coisa, uma pessoa, quanto é esperado de uma pessoa que faz um sleeve, por exemplo, perder, né? Então, uma pessoa tem 120 quilos, tá? Quanto você espera que ela perca no primeiro ano, no segundo ano? Como é que é essa expectativa? Veja só, existem muitas respostas individuais de cada um. Eu costumo dizer assim, tem coisas que dependem da cirurgia, que ela tem que ser bem feita naturalmente. Tem coisas que dependem do paciente, se ele vai aderir ao que foi sugerido, proposto para ele. E aí entra naquilo que a gente falou no início, que é se ele vai seguir as orientações nutricionais, se ele está fazendo uma atividade física, se ele está, do ponto de vista emocional, psicológico, se ele está legal, tudo isso vai influenciar muito. Eu costumo dizer assim, a gente faz a mesma cirurgia em 2 pacientes, o que segue a orientação, o que faz atividade física e o que não segue. O que segue são respostas completamente diferentes. Assim, eu vejo isso com muita frequência. E tem coisas, Yolanda, que poucos trabalhos falam nisso, mas existe isso, a gente sabe, existe, claro, essa situação, que tem coisas que não dependem da nossa vontade. Então, por exemplo, se eu e você, nós estivermos aqui com dor de cabeça e formos tomar um remédio, pode ser que a minha dor de cabeça passe rápido e a sua não passe. E você tem que tomar mais remédio. Ou até que não faça efeito nenhum, enfim. Então essas respostas individuais têm que ser lembradas. Mas vamos lá, vamos voltar para a cirurgia em si.
A gente se baseia muito também na altura para calcular IMC, tá? A gente tem peso e altura. Então, o que é que se espera de uma forma geral, tanto no Brasil como fora, quando a gente vai olhar os trabalhos? Tanto para o sleeve como para o bypass, no primeiro mês pós-cirurgia, é esperada uma perda de mais ou menos 10% do peso total. Uma pessoa, por exemplo, que tem indicação de fazer bariátrica, que ela tenha seus 120 quilos, ela vai perder ali alguma coisa em torno de 10, 12 quilos no primeiro mês. No primeiro mês. No sexto mês, a expectativa disso é alguma coisa em torno de 25% do peso. E com um ano, mais ou menos 32, 33%. Alguns variam muito de trabalho para trabalho. Tem trabalho que fala que 33% com bypass, 32% com sleeve, 34% com 32%, enfim, gira aí entre 30% e 35%, mais ou menos, com um ano, é a expectativa. Só para de perder quando chega no IMC adequado? Eu fico com essa... Não. Como é que como é que o organismo regula isso? Isso é uma pergunta de milhões. Veja bem, existem algumas teorias, inclusive, os endócrinos, alguns falam sobre isso. Quem regula todo esse negócio é o hipotálamo. O hipotálamo está lá, o centro de tudo, da fome, da saciedade, etc. Então, assim, quando a gente começa a perder peso, o organismo, eu vou fazer uma brincadeira, mas só para entender. Assim, o que está acontecendo? Estamos perdendo as nossas energias, as nossas reservas. Então, por mecanismos adaptativos, ele vai tentar parar essa perda, sabe? Tipo assim, tá saindo aqui, o que está acontecendo? Eu me acostumei com aquela condição cheia de gordura, cheia de energia, cheia de reserva, como assim está perdendo? Então o organismo vai chegar uma hora que ele vai dizer, vamos parar de perder peso e vamos tentar voltar ao que estava antes. Estou fazendo só uma brincadeira. Normalmente, essa perda estabiliza em mais ou menos um ano de pós-cirurgia. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mais ou menos isso. E aí o que acontece? Há uma teoria, inclusive, que os endócrinos falam, chamada set point hipotalâmica, que seria mais ou menos isso daí, tá? Grosseiramente falando. Mas enfim, eu até brinco com os pacientes, e é bom que isso aconteça, porque se não fosse assim, todo mundo operado ia DFA, né? Desaparecia. Então vai chegar uma hora que o corpo vai dizer, tá bom. Então assim, é natural que a gente queira chegar no IMC ideal, mas isso não vai acontecer com todo mundo não. Para muita gente, porque veja, o IMC ideal está baseado somente no peso total. Eu não sei desse peso, quanto é que eu tenho de músculo, de gordura, de água. Então, falar em IMC, aí a gente pode falar um pouco sobre isso, tem essa falha, que é peso total. A gente não sabe a composição dessa pessoa. Ok. Então, assim, eu diria a você que estabiliza mais ou menos com um ano, mas, por exemplo, um paciente que é super obeso, que tem um IMC acima de 50, não vai ser fácil para ele chegar no IMC ideal. Porque qualquer doença que eu espero muito ela avançar, eu nunca vou ter o mesmo resultado de uma doença que eu não espero ela avançar tanto. Ok. Então, se eu opero um paciente com IMC de 50 comparado com o de 35, 40, 40 e poucos, teoricamente, esse 50 ele pode não chegar lá onde eu queria. Mas aí eu acho que cabe uma observação. Veja só, tem paciente que a gente operou aqui com mais de 200 quilos. Vamos supor um paciente de 180 quilos, por exemplo, que não seja tão alto, porque se ele for muito alto, o IMC dele diminui, mas se ele for tamanho médio, estatura média brasileira. Se essa pessoa chega de 180 para 100, você vai dizer, poxa, 100 pode ser que ainda seja muito, mas veja, ele tinha 180. Então assim, do ponto de vista de saúde, ele ganhou muita coisa. Então é por isso que eu digo, não vamos só falar de IMC ideal. Ok. A falha do IMC, que eu queria dizer, é o seguinte, é que primeiro, ela não diz a composição corporal. Okay. Então, se eu falar de duas pessoas de 100 quilos, pode ser que um seja bem fortão, musculoso, e tenha 100 quilos, e o outro pode ter quase musculatura e ser bem gordinho, né? Bem obeso. Então, assim, outro problema é que ela não me diz a distribuição da gordura. A distribuição da gordura do homem e da mulher é diferente. Né? Então, assim, o homem, a gordura é muito visceral, é muito abdominal. A mulher não é tanto, quer dizer, tem também, mas não é tanto. Aí vai lá pra coxa, vai lá pra bumbum, etc. Então, assim, é diferente. Então, essas seriam algumas falhas do IMC, mas ele é muito prático, é fácil e o mundo todo entende. Mas é bom a gente deixar isso bem claro. A mulher é muito mais atingida, tá? É verdade isso? Do ponto de vista hormonal, você pode falar isso melhor do que eu. Mas vamos lá. O que é que a gente vê? Qual é a população obesa que a gente mais vê? Do ponto de vista de cirurgia, entre 70% e 80%, eu diria que mais para 80%, do nosso público é feminino. Ok. E faixa etária, aí pode ser toda a faixa etária, mas a nossa média maior aqui no hospital
é de 30 a 45 anos, é a maior quantidade. Tem a menos e tem a mais, mas essa é a maior quantidade. O que é que eu acho disso? Eu não consigo lhe afirmar 100% que tem mais mulher obesa do que homem, mas eu lhe garanto que a mulher se cuida muito mais. Isso para tudo, né? Para tudo. Se essa média, se você pega esse grupo de pacientes, de mulheres, né? Tem uma média de que elas vão optar, definir por fazer uma cirurgia entre 35 e 40 anos. Ela começou, né, a sair do trilho, ela começou a engordar e prejudicar a saúde há quanto tempo? Aos 20 anos ela já era obesa? Pode acontecer, veja bem. Muitas mulheres relacionam com gravidez, muitas mulheres relacionam, aí homem também, pós-casamento, muitas vezes eles relatam isso, mas muitas relacionam com gravidez. Veja só, varia muito, essa resposta é bem variada, não tem uma resposta exata, única para isso, mas assim, a grande maioria de consultório que eu vejo é isso. Ou relaciona com... No nosso metabolismo, naturalmente, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais devagar, mais lento. A gente já não corre e brinca como quando criança, quando adolescente. Isso não é só os homens, não, homens e mulheres. Se você for ver até no reino animal, quando você vê com um filho, até ele está sempre correndo, né? Muita energia para lá e para cá e tal. Vai ficando mais, ele vai ficando mais quieto. Todo bicho também tende a isso. A gente também. Então assim, eu tô falando de animal porque eu gosto muito de animal. Mas assim, a gente também. A gente vai ficando mais velho. Outra coisa, surgem outras coisas também, outros problemas, outras situações. Então, a gente naturalmente vai ficando menos ativo. Né? Mas tem pacientes que são obesos desde a infância, tem pacientes que são obesos desde a adolescência. Tem uns que dizem que fazem muita atividade física. E depois parou, de repente. Parou, mas continuou comendo como comia antes. Assim, e aí ele já não perde aquela caloria que ele coloca para dentro. Tem de tudo. Ok. Às vezes eu fico imaginando que uma pessoa sofreu 20 anos, né? Muitas vezes metade da vida dela, uma pessoa com 40 anos que luta com o sobrepeso e a obesidade já há 20 anos, e até chegar num patamar que precisa estar hipertensa, diabética, para ir correr atrás de prejuízo e tal. Mas eu entendo também que não é fácil tomar uma decisão, né, de precisar fazer uma cirurgia para se livrar e tal. Então, assim, para muitas pessoas, aí o medo da cirurgia, o medo de... Eu fico imaginando também, se uma pessoa perde, por exemplo, 30 quilos no ano, eu já vi paciente perder 40 quilos no ano, claro que ela, né, pesava bastante e tal, mas aquilo tem um impacto na sua visão de espelho de você, que aquilo deve dar uma mexida na cabeça formidável, né? Não sei se para mais, para menos, mas que aquilo deve dar uma bagunçada, e aí você tem que segurar a onda emocional para sentir esse murchar todinho da pessoa, porque a pele não acompanha. Então vejam, tem que fazer um tratamento, tem que fazer um acompanhamento prévio, tem que, né? Então assim, o que vocês recomendam para que essa mulher tome a boa decisão? E que eu sei que ela tem que estar no momento, né? Que é uma cirurgia, ela vai ter que ter pessoas cuidando dela, ela vai ter que, né, abrir mão de certas coisas durante um período, né, para poder vivenciar a cirurgia, passar, né, por esse processo. Então, ela tem que ir para a psicóloga, ela tem que ir para o psiquiatra, ela tem que ir para a nutróloga, nutricionista. Como é que é esse preparo todo? E quando você diz assim, não, você está pronta, vamos fazer sua cirurgia? Olha, para fazer uma cirurgia dessa bariátrica, é muito importante a presença de uma equipe multidisciplinar. Isso a gente faz muita questão. Aqui no Centro de Obesidade e Diabetes, no hospital, a gente tem uma equipe composta por nutricionistas, endocrinologista, nutrólogo, cardiologista, pneumologista, ortopedista, psiquiatra, psicólogo. Então, na realidade, a exigência formal até para plano de saúde, inclusive, também no SUS se usa isso. O paciente passa por nutricionista, por endócrino, passa por psicólogo, cardiologista e pneumologista. Isso é o mínimo que todo mundo vai passar. Okay. Agora, se a equipe detecta que existe algo a mais, exemplo, a mulher, o homem, a mulher tem algo que sugira um comportamento, um distúrbio psiquiátrico.
ele vai ter que ir para o psiquiatra. Se a mulher tem, por exemplo, algum distúrbio que sugira, ela refere, por exemplo, que tem um sangramento uterino alterado, anormal, etc., vai para o ginecologista. Se o paciente tem um problema do ponto de vista vascular, varizes e etc., antecedentes de trombose, ele vai passar pelo angiologista, cirurgião vascular. Então, cada caso tem que ser visto de forma individualizada. Okay. Eu penso sempre muito assim. Agora, o mínimo são esses 5 profissionais. Isso, quando você está num centro que trabalha integrado, você consegue fazer isso bem rápido. Antigamente se demorava muito. Hoje a gente consegue agilizar muito todo esse processo. O paciente passa por exames de sangue, por endoscopia, por ultrassonografia. Isso também é importante. Algo a mais se houver, por exemplo, um histórico de câncer de intestino na família, de alguém na família que teve um problema desse tipo, jovem. Ele vai ter que passar por uma colonoscopia. Então, cada caso tem que ser visto de forma individual. Essa é a... E o depois? Como é que é esse cuidado? Porque a gente sabe que a cirurgia é uma parte grande, uma parte importante, a parte central de tudo, né? Mas, como você mesmo disse, assim, a composição do peso, né? Tem a questão da massa óssea, tem a questão da massa muscular e tem a massa gorda, que é, né, o tecido adiposo e tudo mais. Tem o excesso de pele, que a pele não volta. Ai, que bom se a pele voltasse, né, a ser quando eu tinha 50 quilos. A pele não volta, né? Ela estica. Como é que vocês administram isso e qual o tempo? Como é que você vai soltando para ir corrigindo isso daí? Ela fica na psicóloga. Veja, eu imagino que é muito mais. Eu já vi também paciente assim, que passou por obesidade, eu atendo mulher, meu público é mulher, né? E aí diz assim, nossa, um horror, meu corpo tá muito feio, porque fica isso daqui me sobra e tal. A mulher é muito mais preocupada com isso, né? E em parte dessas, eu tenho certeza que ela ancora, né, já uma perspectiva de fazer cirurgia plástica para corrigir todos aqueles excessos e tal. Como é que vocês administram isso? A questão do apoio, né, psicológico, ele continua? Sim. Né? Veja só, primeiro sobre a cirurgia. De fato, das coisas que mais impede as pessoas serem submetidas à cirurgia bariátrica é o medo de fazer uma cirurgia. Né? Porque se eu for comparar a cirurgia com outras coisas, a gente naturalmente vai dizer, eu prefiro evitar a cirurgia. Mas o que é que mudou tanto dos últimos anos para cá? A cirurgia hoje, Yolanda, ela é minimamente invasiva, como a gente chama. Então ela é feita por laparoscopia, ela é feita por robótica. Hoje a recuperação, de uma forma geral, né, tem variações individuais, mas na média esse paciente sai de alta-hospitalar com 24 horas. Já tivemos casos, não é a rotina de forma alguma, mas já houve casos, o paciente sai no mesmo dia, para de manhã e sair à noite. Não é a rotina é pelo menos 24 horas. Então ele tem uma recuperação muito mais rápida, logicamente se ele vai para um centro de excelência, um local em que as pessoas são habituadas, etc. Então essa é uma coisa que a gente vem desmistificando muito, esse tabu aí do medo da cirurgia. Sobre esse pós, como a gente falou, a obesidade ela é crônica. Então o paciente precisa entender que o cuidado tem que ser pro resto da vida. No primeiro ano, com a equipe cirúrgica, com a equipe da endócrina, nutrição, esse acompanhamento é bem mais... Os intervalos das consultas são menores, digamos, a cada 3 meses, 4 meses, o paciente volta, faz exame, porque é um momento de maior perda de peso e muitas vezes isso pode estar associado com alguma deficiência vitamínica, alguma deficiência mineral, então você tem que estar corrigindo. Quando estabiliza, a tendência é que fique mais tranquilo, mas ele mantém o acompanhamento pro resto da vida. Sobre o lado psicológico, tem pacientes que sim, precisam manter um acompanhamento pós-cirurgia. Tem pacientes que não sabiam que tenham compulsões, por exemplo, alimentares, ou que eventualmente podem desenvolver. Geralmente ele já tinha e não tinha o diagnóstico, habitualmente é isso. Tem pessoas que essa mudança de forma do corpo, isso mexe com outras coisas, até do ponto de vista de autoestima, relacionamentos. Então tem pessoas que se beneficiam muito com esse acompanhamento e a gente sugere muito que mantenham. Muitos pacientes que fazem isso dizem, eu estou tão bem.
Geralmente o paciente que faz a cirurgia, que segue as orientações direitinho, quando ele volta na consulta, já algum tempo pós-cirurgia, ele diz assim, eu tenho um arrependimento. Qual é? Não ter feito isso antes. Ah, que bom. Vejo isso direto. Então, assim, muita gente precisa desse acompanhamento, é muito importante. Lembra que eu falei aqueles 3 pilares? A parte da educação alimentar, atividade física e saúde mental. Sobre a questão da pele, veja, quem tem muito mais peso, a pele já esticou muito. Aí é aquela história daquela comparação com o elástico, né? O elástico volta até um certo limite. Se eu esticar muito, ele já não vai voltar como antes, ou pode até nem voltar. Então, quem tiver muito mais peso, comparado à sua altura, vai ter naturalmente um excesso maior de pele. Quando é que os pacientes fazem plástica? Plástica geralmente é após ou em torno de 1 ano pós-operatório. O peso já estabilizou, se as taxas estiverem ok, se o paciente estiver bem, ele vai ser encaminhado para o cirurgião plástico e ele faz todo o acompanhamento. Hoje, aqui no Brasil, os planos de saúde geralmente só liberam, mas principalmente liberam a parte de abdominoplastia. Muitas vezes outras coisas, aí depende muito do plano de saúde, enfim, mas é mais ou menos por isso aí, com 1 ano que ele já começa a fazer a plástica, e aí a vida vai mudando de novo, né? Porque aí sai daquele primeiro problema da obesidade, ele mantém o acompanhamento, melhora a taxa, muitas vezes ele deixa de tomar uma série de medicações, que é isso que a gente quer. A gente não só quer que a pessoa perca peso, quer que ela tenha qualidade de vida, né? Então, a resolução de muita doença, daquelas todas que a gente falou, muita gente deixa de tomar remédio para pressão, muita gente deixa de ser diabético, muita gente deixa de tomar remédio para colesterol, enfim, é uma série de mudanças, mas eu vou frisar bem que esse acompanhamento é com a vida. A gente falou de alguns tipos de técnicas, né, da cirurgia bariátrica, mas a gente não deu a importância que está tendo a cirurgia robótica. Qual que é a diferença? A gente sabe que os convênios não pagam a cirurgia robótica, isso é verdade, isso acontece no Brasil todo. E qual a diferença? Porque parte disso o paciente vai arcar com esse custo, né? Como é que funciona isso? E vale a pena mesmo? Eu sei da minha parte. Se eu pudesse, eu ficava operando com robô, né, o tempo inteiro, porque os resultados eles impressionam, né? Principalmente com o baixíssimo uso de analgésico para essas pessoas, né? A recuperação que é impressionante, né? Esse impacto da cirurgia robótica, tá? Na cirurgia bariátrica, como é que é? A cirurgia robótica, como você bem comentou, ela foi um grande avanço. Eu diria o seguinte, na ordem cronológica, a gente saiu da cirurgia aberta para a cirurgia laparoscópica. Isso foi uma revolução, né? E da laparoscópica para a robótica eu chamo de uma evolução. De fato, o paciente ele tende a ter uma recuperação melhor, se ele tem menos dor, principalmente pós-operatória. E isso já é um diferencial para ele andar, para ele se movimentar, e etc. e tal, ele se recupera mais rápido. Para nós cirurgiões, a gente tem uma visão muito aumentada, uma qualidade de imagem absurda. A gente tem uma visão tridimensional. A gente tem uma visão que não tem câmera balançando, tremendo. O robô filtra o tremor da mão humana. Então, assim, tem muitas vantagens, né? Na parte de cirurgia bariátrica, desde 2022, o nosso CFM, Conselho Federal de Medicina, também entendeu o benefício da robótica e também já botou lá a resoluçãozinha lá, aprovando, mas os planos de saúde não aceitam, assim, não está no rol da ANS. Então, de fato, para o paciente fazer uma robótica, ele tem que pagar realmente ao hospital. Na bariátrica como um todo vem aumentando, principalmente nos países mais ricos. O trabalho que eu tenho nos Estados Unidos, por exemplo, todas as técnicas, seja cirurgia primária ou cirurgias revisionais, tem cada vez aumentado mais a robótica. No Brasil, por questão financeira mesmo, a gente ainda vai mais devagarzinho, né? Então, assim, o paciente, por exemplo, super obeso, é um paciente que ele, tecnicamente, ele é muito mais difícil. A gente está falando de uma parede abdominal dessa largura aqui, dessa grossura, ou mais, ou um pouco menos, enfim. Isso com pinça, quebra a pinça. Se for uma cirurgia demorada, acaba com o cirurgião. É força para lá, é força para cá, é ombro, é braço, enfim. O paciente super obeso, para operar na robótica, é muito melhor nesse aspecto. A cirurgia chamada revisionais, onde você vai rever, por qualquer que seja o motivo, a cirurgia, ou converter, ou enfim,
também você tem por todos esses motivos que eu te falei, é muito melhor. E quando não é esse caso, se o paciente aceitar, estou falando do ponto de vista financeiro, pagar o hospital, se o profissional tem experiência com a robótica, o paciente vai ter uma recuperação de fato melhor. Então, assim, eu só vejo com bons olhos. Acredito o seguinte, que estão chegando outras plataformas robóticas, porque existe até agora, ainda existe comumente só uma marca. E à medida que outros forem chegando, tenho certeza que esses valores devem melhorar, devem diminuir. E eu acho que vai aumentar mais o uso do robô. A cirurgia robótica teve o seu grande boom nos Estados Unidos, inicialmente com a cirurgia ginecológica, né? Aqui no Brasil, ela tomou uma proporção muito grande a partir do pessoal da urologia, operando próstata, né? E com todo o apelo, né, de preservar a inovação. Isso mesmo. E aí, com a cirurgia bariátrica vem, né, crescendo em números de robótica, né, e assumindo aí. E aí, aqui no Brasil, como é que é essa recomendação? Como é que a sociedade, eu sei que vocês têm uma sociedade, a brasileira de cirurgia bariátrica, de cirurgia bariátrica e metabólica. Antigamente a gente só falava bariátrica, mas aí... metabólica entrou. Mas é só cirurgião, essas indicações são norteadas, né? Aqui no Brasil a gente tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que eu até recomendo, tem lá o site, é super simples. Lá tem várias informações, tanto para paciente como para profissionais da área de saúde. A sociedade, o nome está dizendo Cirurgia Bariátrica e Metabólica, mas ela não só tem cirurgiões. Existe o que a gente chama de membro COESAS, que é uma comissão de especialidades associadas, que são basicamente outros profissionais não cirurgiões. Então, tem muito endocrinologista, tem cirurgião plástico, por exemplo, tem nutricionista, psicólogo, que são vinculados à sociedade bariátrica. Então, os eventos que acontecem sempre tem um espaço para os membros que chama COESAS. Então, todo o congresso brasileiro ou regional geralmente fala sobre cirurgia, mas fala sobre esse apoio, porque isso tem que andar junto, né? Então, assim, sobre robótica, ainda é um número muito pequeno comparado ao que poderia ser, né? Por tudo isso que a gente falou. Por exemplo, eu tenho alguns conhecidos que moram nos Estados Unidos que fazem robô para tudo, não é só para robótica, para bariátrica. Eu conheço gente que diz, eu faço peito, faço hérnia. Essa realidade vai demorar muito pra gente. Se é que vai ficar dessa forma, né? Não sei. Mas assim, a tendência é que cada vez aumente mais, mas a gente tem esse fator custo. Mas se a gente lembrar, quando começou a videolaparoscopia alguns anos atrás, muita gente era contra porque não via benefício, só olhava o custo. Hoje a gente vê o quê? A gente não fala mais sobre cirurgia aberta. Na laparoscópica a gente tem inúmeras vantagens, recuperação, dor, hérnias, infecções, seromas, tudo, tanta vantagem que a gente vê, pensando bem, isso é muito mais vantajoso até financeiramente que fazer um corte. O paciente fica muito tempo afastado quando volta ao trabalho, enfim, então a gente só vê vantagens. Mas acredito que isso aí, falando de Brasil, é uma coisa que o tempo vai mostrar a gente. Acho que o principal fator que restringe, lógico que tem que ter o treinamento, né? Naturalmente o profissional tem que estar treinado, mas o fator custo ele impacta muito. Que bom. E aí, sobre esse momento de decidir ou não fazer uma cirurgia, qual seria o recado que você deixaria para essa paciente, tá? Já que a gente fala com um público feminino, então assim, qual é o recado que você dá para a mulher que está nesse momento, né, decidindo se faz ou não uma cirurgia, se enfrenta ou não o problema da obesidade, né, de frente? O que você... Ou um recado para que ela nunca chegue até você. Escolha. Olha, eu acho o seguinte, existe muito ainda, falando de obesidade, apesar de ser uma doença tão frequente, como a gente falou lá no início, mas ainda existe muita desinformação. Quem tem obesidade vive menos tempo e vive com pior qualidade de vida, isso é fato.
são muitas doenças sérias que comprometem a qualidade de vida dessa pessoa e automaticamente todo mundo que está ao redor, a família, o trabalho. A obesidade é uma das causas que eu aprendi esse termo há algum tempo atrás, de presenteísmo. O que danado é isso? É você estar num trabalho, mas você fica se ausentando o tempo inteiro por problemas relacionados àquela sua doença. Então tem as faltas do obeso, que ele não vai porque tem as doenças, mas tem o que está presente, mas ele tem que se afastar várias vezes do trabalho por problemas ligados à obesidade. Então, obesidade é uma doença, isso tem que ficar registrado. Procure um profissional da área de saúde, seja o endocrinologista, seja o cardiologista, seja o nutricionista, ou, se o seu caso for de obesidade mais avançada, o cirurgião bariátrico. Se informe, procure serviços de referência, isso é muito importante. Aqui no hospital nós temos um centro de obesidade e diabetes, que é um centro considerado um centro de excelência, tanto pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, como por uma empresa certificadora de Olímpia, que é vinculada à sua sociedade. Então ela avalia os serviços e ela classifica, tem 3 níveis, IQ1, IQ2 e IQ3. Nós temos o nível IQ3 já recertificado. Mas assim, procure, tem vários serviços bons por aí. Então, procure os profissionais que estão habituados a trabalhar com esse tipo de doença. E se o seu caso for cirúrgico, se você se enquadrar nos critérios que nós falamos aqui, não tenha medo, siga em frente. Vai ser uma mudança de vida que você nunca vai se arrepender. Vá para as pessoas certas, se informe naturalmente, esteja seguro, mas lembre, a cirurgia só não resolve. O paciente tem que lembrar, assim como não existe nenhuma medicação hoje que sozinha resolva. A gente tem que ter a lembrança que modificar hábitos alimentares, atividade física, saúde mental, e aí se isso estiver ok, a chance de sucesso é altíssima. Muito bem, vida é um presente de Deus maravilhoso que a gente tem que, né, fazer o melhor para viver bem, né, para viver feliz dentro da nossa comunidade, né, da nossa família. E eu sei que a obesidade, toda família que tem um obeso mórbido, ele mobiliza muito a energia das pessoas no entorno dele, né? Então, assim, que venham os ganhos aí, né, dessas decisões, que eu tenho certeza que muita gente ainda vai ter essa coragem, né, de tomar e de resolver o seu problema. Muito bem, eu queria agradecer muito sua presença aqui, esse bate-papo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar, né, dessas informações e venha mais vezes. Tá bom, boa disposição, agradeço mais uma vez o convite e foi um prazer muito grande. Obrigada, prazer nosso.